Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, Pique-esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão, senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso querido Pique Esconde, podcast para quem gosta de criança e é criança, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. Fala, meu querido! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, como vocês sabem, Pique Esconde Internacional. Good morning, good night, good evening. Eu não sei falar em tantas línguas assim, então vamos parar por aqui para não passar vergonha com o nosso sotaque. Enfim, e hoje um dia muito especial, como todos os outros dias muito especiais, e nós temos eu ia falar um convidado, não. Vamos falar no gênero uma convidada. Ah, e por falar em sotaque, né? Uma paulista com sotaque de carioca, mas que mora em Minas Gerais. Uai, né? Que coisa, não? Então tudo hoje vai ser trem. Homem, nossa senhora! Quem é a nossa convidada, professor Diego? Nossa convidada de hoje você conhece muito bem, muito mais do que eu, há muito mais tempo do que eu. Digamos que há tanto tempo que, digamos até que seria sua irmã, de tanto tempo que você conhece. E apresentando agora para vocês, a psicóloga Skel Alves. Palmas! Olá, companhias. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. O convite o quê? Foi a gente que Pois convidou menino. ela. Não, por Eu ela que ter agradeço. aceito. Ela vai falar que a irmã está todo perdido. Não, muito obrigado por ter aceito o convite. Ai, Entendeu? Ah, faltou a palavrinha ali no meio. Aceito, por ter aceito o convite. Faltou a palavrinha. Saída pela esquerda. Ops. Que Eu sei bom. porque ele está com medo. Porque ela sabe de coisas que somente ela sabe. E ele ficou com medo que é gravado isso. Mas é ele que edita, então pode falar o que você quiser. Mas assim, não, tem uma história do Zé. E enfim, aí fica aquele... tem muitas. Pode falar, eu também sei a história dela. É isso aí. É, meu povo, para quem não está entendendo ou conseguiu já perceber, Skel Alves é minha irmã. Sim, trabalhamos na área de saúde, assim como o professor Diego também. Ela trabalha na parte da psicologia, eu trabalho na parte da educação física, como vocês sabem. E estamos aí, professor Skel, ou doutor Skel, melhor dizendo, por favor, conte do que você gosta de fazer, do que você faz, que é uma maravilha transformar a mente das pessoas, por favor. Nem doutora. Não sou. Não tenho doutorado. Sou meio de psicóloga e... Gente, o que é que eu gosto de fazer? Entender, de ler, de brincar. Ótimo, que maravilha. Eu diria doutora porque todo mundo é doutor na sua área, né? Então, querendo ou não, você sabe, o seu pouco que você diz que sabe já é muito mais do que o nosso. E por falar em saber, eu já vou perguntar logo, porque eu já estou na curiosidade. A gente vai falar do tema da psicologia na parte infantil. Como que a gente pode utilizar a psicologia na parte das crianças? Então, todos os pais e todas as mães têm curiosidade de saber, será que meu filho precisa de psicólogo? Será que não precisa? Será que psicólogo é coisa de louco? Será que não é? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Afinal, as crianças precisam ir ao psicólogo? Sim ou não? Depende. Como é que é? Depende. E que caso? Nossa, é uma pergunta muito Ampla, né? ampla, né? Uhum. Em que caso? Tem vários casos, né? Pode acontecer diversas situações. E aí... Eu estou até perdida com essa pergunta, porque... Certo. Tem um exemplo legal que você falaria para a gente, que você fala assim, um caso específico dessa forma, assim, assim, assado. Como que você mostraria para a gente que realmente precisa? Uma criança com um comportamento específico, você encaminharia? Como seria, por exemplo?
Fico pensando na questão dos transtornos, né? Por exemplo, TDAH, TDA, e aí também é uma equipe multidisciplinar, né? Que auxilia nesse diagnóstico. Questões de separação de pais, né? Questões talvez de luto. Acho que é muito ampla, né? Essa resposta e também essa pergunta. E ela vai muito de encontro com a questão de tratar uma criança, você também acaba tratando a família junto, né? Então, ela é muito mais do que uma terapia infantil, né? Legal. Professor Diego, algo que você está curioso, se coçando para perguntar? Sempre, claro. Teve um momento aí que eu perdi a pergunta, minha internet caiu e entrou no 4G, eu falei, não. Aí eu peguei o finzinho. Mas eu consegui entender um pouco, que eu vejo assim, por exemplo, as situações, quando que a gente encaminha, a gente vê muitos pais falarem assim, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da minha infância, porque eu fui ao psicólogo por uma situação muito específica. Eu era uma criança muito ansiosa, né? Para você ter uma ideia, eu lembro desse dia, eu fui no psicólogo, na psicóloga, e eu tinha uma questão de horário muito rígida, ao ponto, era 10 horas da manhã minha consulta, meu pai falou que deu 10:02, eu falei assim, vamos embora, porque ela não nos atendeu no horário, temos que ir embora. Então, era assim, e enfim. Mas eu ia como criança, e tem uma coisa que eu passei lá que era o seguinte, era uma criança que tinha e desenvolveu tique nervoso, e nunca fui tratado sobre isso, ou de uma forma que deu certo, mas eu gostava muito de ir ao psicólogo no sentido que eu gostava do desenho. Eu gostava, e até hoje essa linguagem que se trabalha muito com a arte-terapia, com a linguagem dos desenhos, me interessa muito, porque dá para ver e perceber muitas, acho que, caminhos que podem conduzir, né, a sessão a partir de um desenho. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como que é uma sessão com uma criança e também como que o desenho entra como que o psicólogo avalia um desenho infantil, por exemplo, o que ele percebe, como que um pai pode perceber a partir de um desenho que ali tem alguma coisa que ele, puxa, tem que ficar atento a isso. Pera, são duas perguntas. Eu fiz um monte. Sem problema. Responda uma, depois você... Vamos à sim. primeira. A primeira, então, vamos levar assim. Como que funciona uma sessão com infantil, com uma criança? A sessão com a criança, ela é bem... Não vou falar que ela é semelhante ao adulto, porque não é, óbvio. Ela vai ter o tempo lá, geralmente, de até 50 minutos, né? Ou também menos, vai depender de como a criança vai estar naquele dia, daquela sessão, daquele atendimento. E também o atendimento ele pode se dar por meio da conversa, por meio das brincadeiras, né? Dos brinquedos, do desenho também, que é uma forma de conversa com a criança. E ali vai se construindo uma relação, né? E aí também tem os atendimentos com os pais, que não tem como fugir dessa parte, porque é uma terapia, acaba sendo familiar, né? Vamos dizer assim. É um tratamento em conjunto. Eu tenho uma pergunta, tia. Você, de camisa listrada, qual a sua pergunta? A minha pergunta é, tem algum brinquedo específico que vocês utilizam? Ou brinquedos aleatórios que vocês colocam lá e tem sinais ou percepções de como ele aborda esse brinquedo que vocês fazem suas leituras? Qualquer brinquedo. Não existe um brinquedo específico. Geralmente, apresenta-se brinquedos, né? Bonecos, enfim. E aí vai ter vários brinquedos e aí a criança ela vai escolher qual brinquedo ela quer, ou se ela quer desenhar. Tem massinha, tem argila, tem giz de cera, enfim.
tem várias coisas. Ah, entendi. Jogo de tabuleiro, enfim. Então, Porque aí também vai depender da idade da criança, né? Uhum. Eu mesmo, quando for atendido, eu quero jogar jogo de tabuleiro. Vai ser legal. Imagina chegando no psicólogo, tá, por que você... Ele fala, não, queria jogar, fiquei muito tempo na pandemia sozinho, você pode jogar comigo? Só isso que eu queria. Você joga xadrez? Você liga para o psicólogo, eu vim marcar uma consulta, mas eu tenho uma pergunta. Você quer saber se eu trabalho na linha de Jung, Freudiano? Não, você joga xadrez? Se jogar xadrez, eu aceito. Que nível você joga? Beleza, brincadeira. Desculpa por falha de raciocínio. Próxima pergunta, o professor Diego, que estava já naquela. Aí emendando, então, assim... Era do desenho, né? Isso, como o desenho ele é algo muito presente na infância, é uma forma de se comunicar, quando que os pais devem prestar atenção, ou o que eles deveriam prestar atenção em desenhos que podem indicar que tem algo acontecendo com a criança, e como que o psicólogo ele vê o desenho para falar com a criança? Isso é bem legal porque é uma questão de diálogo, né? É interessante que os pais possam observar aquele desenho, né? Ver se tem alguma história naquele desenho. E aí, dependendo do que a criança contar, né? E ali vai se observando e vai notando algo, se tem algo diferente ou não, se foi algo visto, enfim, o que esse desenho representa ali para a criança. E no consultório, né? Isso. Como que o psicólogo ele vê o desenho? Como que o profissional, o psicólogo, olha o desenho da criança e fala, isso aqui. Por exemplo, eu sei que existem alguns desenhos que são pedidos, por exemplo, a família, a casa, a árvore. Sim, a árvore, a pessoa, sim. São desenhos já pré-estabelecidos, né, no caso, que é um teste que se chama a casa, a árvore e a pessoa, que é o HTP, né? E aí ele é analisado conforme tem os preceitos lá do teste. Mas o desenho em si, ele pode ser visto de diversas formas pelo psicólogo, mas juntamente com a criança. É sempre junto, né? Porque o psicólogo ele não vai adivinhar, etc. Ele sempre vai estar ali junto com a criança e pontuando e verificando com ela o que é cada pontinho, enfim, cada coisa ali. É uma caminhada muito, muito junto, assim. Legal. Você tinha comentado, mas a pergunta do menininho de Listra, da blusa listrada, linkando as perguntas, linkando com o assunto que o professor Diego domina muito bem, você falou da história, que cada desenho representa uma história. Esse é um dos caminhos mais eficazes de construir um relacionamento com a criança através da contação de histórias? Não só no mundo da psicologia, mas você acredita de uma forma educacional? Sim. Um dos caminhos, né? Uhum. E você acha bem interessante, você acha que é bacana, você acha que pode desenvolver à vontade, não pode desenvolver? Pode desenvolver o quê? Não entendi. O lance da contação de histórias. Não somente através do desenho, mas a contação de histórias em si. Sim. Que Eu legal. vou aproveitar um gancho de contação de história para emendar um outro assunto que é assim, um tema que está muito presente na infância é sempre o medo, né? Medo do quê? O medo do monstro, do bicho-papão que sai do armário, medo do trovão, dos fogos de artifício, o xixi na cama. Então, muito o medo, acho que é um tema muito presente na infância e cria-se muito a partir do desconhecido. Então, na história, por exemplo, quando a gente vai contar uma história, existe muito aquilo, que história eu seleciono para contar para uma criança, a partir de que momento, como eu conto a história, como que você vê a questão da história, independente de qual for, Barba Azul, ou histórias que... Melhor, vou reformular a pergunta. Como que você vê uma história que trabalham, que dentro dela existem elementos relacionados ao medo, como, por exemplo, a morte, ou
o sangue, o esqueleto, elementos que trazem um pouco do que pode ser assustador. Como que seria isso dentro da psicologia? Como que é uma das visões, aquela que você estuda, que você trabalha? Como que é trabalhar o medo, elementos aterrorizantes numa história, para uma criança da primeira infância, lá até os 7 anos? Isso pode acarretar em traumas futuros? Isso pode acarretar em fortalecer? Como que é visto isso? Trabalhar o terror, o medo com uma criança pequena através da história? Uau, hein? Bem difícil. Começamos! Agora vai ser uma atrás da outra. Eita! Ela, que bacana, né, gente? Que Você bacana. não avisou ela que era assim? Meu Deus do céu! Eu já imaginava, mas eu falei assim, não, né? Vai ter um desconto e tal. Mas Eu ainda falei, tranquilo. cuidado aí com as perguntas. Tal. Mas tudo bem. Trabalhar com histórias. Eu acho que... Acho, né? Vamos dizer assim. Eu acho que tudo depende da forma como é colocado, né? Da forma como é se contado, como que é esse terror, como ele vai ser ali passado para a criança, né? No caso. Imagina que você, como psicóloga, conhece, gosta das histórias e trabalha com elas numa sessão. Uhum. Imagina que a criança ela indica traços de que sofre um abuso psicológico ou um abuso emocional, alguma coisa. Como que seria, por exemplo, eu posso pegar uma história onde eu tenho uma figura, vamos supor que é o pai que causa isso. Eu pego uma figura masculina dentro da história que representa esse terror para a criança da agressão verbal, por exemplo, e a partir da história é possível olhar como a criança reage a partir daquilo que eu conto, trazendo simbolicamente. Então, não precisa ser um homem agredindo uma criança. Pode ser, por exemplo, um leão agredindo um rato. Então, tem aquela questão do maior e do menor. Como que é trabalhar isso? É possível, através dos símbolos, das fábulas, desses elementos, puxar e conseguir trazer da criança algo? Sim, com certeza. Absoluto. Com Tá certeza. vendo? Desconto bom, hein? Você tá ficando esperto, hein, garoto? Você tá ficando esperto. Com certeza. E é interessante que geralmente as crianças elas têm não são todas as crianças que conseguem conversar, né? Falar, enfim. Por isso que a gente utiliza recursos. Histórias, brinquedos, o desenho, a massinha, a argila, enfim. Vários recursos. E utilizar uma história específica, porque a demanda ela vai vir no caso dos pais, né? E aí utilizar essa história específica para poder conduzir e até mesmo investigar o que está acontecendo, ela é muito bem vista, né? No caso, ela é muito é uma ferramenta muito bem utilizada. Legal. E no caso, por exemplo, você tinha comentado dos pais, de conversar com os pais, porque não tem como fazer só a criança, porque é necessário também ter um canal de comunicação com os pais. Qual que é a relação de porcentagem das coisas que estão acontecendo com as crianças ser de responsabilidade dos pais ou não tem nenhuma ligação? Como que você falaria para a gente isso? Eu não vou colocar uma porcentagem. Mas assim, ó, quando você chegar na meta, você tem que dobrar a meta. Tipo isso. Entendi. É quase, vamos dizer assim, eu não vou dizer 100%, porque alguns casos, enfim, são casos já diferentes, né? Vamos dizer assim. Mas, uns 90%, vamos dizer. E a partir de que idade a criança pode ir para um psicólogo? Você fala assim, a partir de qual idade é interessante ou pode ser considerado
importante levar, se apresentar alguma coisa assim? Ah, até a partir dos 5 anos, antes disso não adianta. Tem alguma coisa assim? Vai depender muito do profissional, né? Tem profissional que já atende a partir dos 3 anos, ou tem profissional que atende a partir dos 5, ou 4 anos também. Ah, bom saber. Antes ainda tem profissional que não gosta, né, de atender antes, às vezes, dos 3 anos, enfim, porque é muito novo. Ou porque Aí tem que ter, vai, pelo menos, conseguir estabelecer um diálogo verbal. É necessário isso ou não precisa? vai depender da demanda, né, desses pais em relação à criança. Legal. Então, tudo vai depender. Ótimo. Você tinha É, falado. vou falar um negócio com você, gente. Na psicologia, Tudo tudo depende. depende. Tudo depende. Tudo depende. Sim. Tudo. Né? Não foge muita regra quando a gente faz as aulas de educação física. Muita coisa depende. Ah, professor, eu posso fazer supino inclinado? Depende. Depende. Professor, né? Mas faz Mas mal aí, pular? Pliometria faz mal? Depende. ó, eu vou puxar uns temas agora, mas diretos que acontecem com criança, por exemplo. Eu falei do xixi na cama. A gente, antes do depende, eu sei que depende de muitos fatores a criança fazer xixi na cama. Mas quando a gente fala assim, a criança tem alguns assuntos que são mais recorrentes quando chegam no psicólogo. Quais são esses temas mais recorrentes que as crianças, os pais levam as crianças para o psicólogo? Normalmente, quais são os temas que chegam mais comuns? Depende. Creio eu, depende. Acho que comportamental. A criança às vezes é muito agitada, ou ela é muito agitada ou ela é muito quieta. Aí Sempre os extremos. Sim, sempre os extremos. Tirou as palavras da minha boca. E no caso, separação dos pais, né? É muito recorrente também. Eu fico pensando nesses comportamentos, assim, que às vezes assustam um pouco os pais, aí eles ficam meio perdidos, ou algum comportamento específico para poder dar seguimento, talvez num diagnóstico, enfim. E vou puxar um tema agora, que pode ser um pouco quase coisas de filme, né? Aparece. Toda vez que a gente não tem uma explicação para alguma coisa, a gente acaba recorrendo. O nosso cérebro, até onde eu sei, ele precisa de uma resposta. Ele não aceita não ter resposta. E muitas vezes essas respostas vêm com algo místico, ou com alguma crença específica, ou alguma coisa assim. Como a mente humana e o comportamento humano é algo muito do indivíduo, isso varia muito. Claro que a gente sabe que para se estudar, a ciência da psicologia, ela busca, como todas as outras, uma metodologia, avaliar e encontrar alguns padrões, algumas coisas assim, mas me perdi na pergunta, viajei, estava elaborando, estava pensando... Então, peraí, fica na pergunta que eu tenho uma outra já. A professora tinha comentado Eu estava lembrando da outra aqui, mas vai nessa aqui na sequência. Você tinha comentado dos livros, né? Você é muito adepta dos livros para as crianças. Quais os benefícios, níveis psicológicos que auxiliam a gente entrar no mundo dos livros para as crianças? O que tem de bom que a gente pode oferecer dos livros para elas despertarem? Tudo. Tudo. Desde a questão da leitura, ela vai auxiliar tanto na educação, né, da criança ler e também da criança escrever, e a questão da imaginação. Acho que o livro ele vai auxiliar em tudo, assim, em tudo. Legal. A questão também da criatividade também. Bacana. Criatividade que pode ser estimulada de diversas formas, não necessariamente só dos livros, mas Sim, no caso com certeza. específico do livro vem a partir da imaginação.
Sim. Legal, bacana. Professor Como Diego? como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, na verdade foi tudo planejado, isso é roteirizado, tá, gente? Não fiquem achando que foi assim aleatório, Com mas com certeza. a imaginação, porque o tema que eu ia falar refere o quê? Como a mente humana é algo ainda muito, está sendo cada vez mais estudado, reconhecendo os comportamentos, etc. Quando a gente chega num ponto assim, existem momentos que os pais olham para a criança e falam assim, está possuída, não é ela, não é meu filho que está ali, ele está incorporado, ele está... A gente sabe que existem algumas crenças, algumas religiões que vão trabalhar em cima disso e vão dar uma explicação em cima do que é a crença daquela religião, do aspecto trabalhado naquela filosofia. Mas como que a psicologia avalia quando uma criança chega com um comportamento desse alterado que parece que não é ela, que ela apresenta um comportamento de um outro ser? Como que a psicologia vê isso na infância para a criança? Depende. Na dúvida, chuta o C que dá certo. É. Depende porque não vai ser só esse, como que eu posso dizer? Esse sintoma, né? Esse comportamento. Provavelmente ela vai vir com outros comportamentos juntos. E aí os pais vão conversar, falar, ela parece que é outra pessoa, e aí ela faz isso, ou faz aquilo, enfim, ela não vai vir com um comportamento só. E é por isso que depende, né? A gente não pode, o pai vai chegar, não reconheço minha filha, e a gente vai falar, não, seu filho tem esquizofrenia. E a gente não faz sentido fazer esse tipo de avaliação, né? Uhum. E agora, retratando o nosso cenário atual, a gente sabe que a pandemia mudou o panorâmica geral, não somente para a gente, mas principalmente para as crianças. O que pode ter prejudicado a nível psicológico as crianças? Esse sentido de ficar em casa esse tempo todo, não prejudicou em nada? O que pode ser pior, no sentido que ela teve, como que eu posso dizer? Que ela não possa ter evoluído, né? O que ela perdeu na evolução dela a nível psicológico nesse tempo de pandemia? Ou acredita que não, a gente consegue atualizar tranquilo, quando voltar tá tudo certo? Eu, no caso, eu fico Na sua pensando, visão. quando você fala isso, na questão do relacionamento com as outras crianças e também na questão desse uso da internet de uma forma muito intensa. Porque, querendo ou não, muitas crianças continuam nas aulas, né, de uma forma online, só que de uma forma muito intensa. E aí, como que é lidar com todo esse peso, né, essa intensidade de atividades, de muitas coisas, e também ao mesmo tempo que tem muitas coisas, a criança está dentro de casa, e aí os pais precisam auxiliar, mas os pais também precisam trabalhar, e essa criança também precisa estudar. E aí não tem coleguinhas para poder distrair, o máximo vai ter coleguinhas durante a aula, né? E eu acho que isso é algo que vai ter um reflexo lá na frente. Isso é um Ou já está assunto... tendo, né? Quando você fala, a gente pensa numa situação de estresse, né? Então, o adulto, a gente identifica alguns sinais mais claros do estresse, que podem até ser sintomáticos. Então, ele vai ter manchas no corpo, queda de cabelo, entre outras coisas mais. Como que a gente identifica um sinal de estresse que uma criança pode estar passando nesse momento? Como que são os sinais de estresse na criança que a gente pode falar, puxa vida, eu preciso repensar, né? Então, ela está lá exposta a tantas horas
no computador, sem socialização, é home office, pede atenção, não dá atenção. Como que eu identifico os sinais do estresse na criança? São bem parecidos com o do adulto, né? Ela vai ter... talvez ela fique mais irritadiça, ela vai talvez ter uma dificuldade muito maior, vai ter talvez chorar um pouco mais, né? Isso tudo vai depender da idade da criança e a intensidade com que as coisas estão acontecendo dentro da casa. Entendi. Então, o clima que a gente tem em casa influencia no tipo de comportamento dela. Então, se eu consigo... Também, com certeza. Então, se eu estou apesar da pandemia ter um clima chato, se a gente consegue deixar um clima descontraído em casa, brincar bastante com ela, então a gente consegue fazer com que o prejuízo não seja tão grande. Sim. Eu fico pensando também nessa questão de estar junto com a criança, também é algo que dá uma amenizada para os pais, né? Nessa questão de brincar e de ter aquele momento ali junto com ela, para o adulto também poder descansar e para ela também poder descansar, né? E aí isso vai depender muito, como eu disse, da idade dessa criança, da intensidade como estão as atividades dentro de casa, né? Também das atividades dos pais, né? Que às vezes os pais, ou os dois fazem home office, ou um só, enfim. Uma coisa que eu fiquei curioso agora que me vem na cabeça assim. Quando a gente fala muito do comportamento, as crianças, elas reproduzem muito dos pais, né, dos adultos, elas reproduzem aquilo que elas veem. E no home office, muita gente em casa, a gente sabe que um relacionamento de adultos, colegas de trabalho, muitas vezes, pode ter alguns palavreados. Vou falar do palavrão em si. Vou ser bem específico no tema. Então, sei lá, você está conversando com um adulto, sei lá, não sei o quê, fala um palavrão, faz uma piada mais assim, que normalmente você não faz na frente de uma criança, porque você não quer que ela reproduza isso. Mas aí eu vou dar um exemplo de que é mais próximo do que eu já vi acontecer. Tem adultos mais velhos, né, idosos, normalmente, que são mais bocudos, que já têm esse hábito, cada 10 palavras, 11 são palavrões, se expressam disso normalmente, e isso, eu ouvi uma frase assim, eu sou desse jeito, e ele tem que aprender a conviver com isso. Como que é para uma criança, ou melhor, né, como que um psicólogo avalia a visão da criança frente a um assunto assim? Porque eu sou pai. Aí vamos supor, poxa, eu não faço isso, mas meu filho vai ter contato com uma pessoa que faz isso. Isso, no caso, o palavrão. Como que seria essa visão, se é muito conflituosa para a criança? Porque ela vai reproduzir. E é óbvio, se você fala 75 vezes uma coisa, tipo, a bola é verde, pode ser que ela não entenda. Mas se você falar um palavrão uma vez, em voz baixa, ela nunca mais vai esquecer e vai falar com a maior facilidade. Com certeza vai falar. Com certeza. Como é que é essa relação da criança quando os comportamentos do pai, da mãe, que são referências de comportamento, e um outro adulto que é muito próximo e são conflituosas? Como é que é isso no relação? Eu dei o exemplo do palavrão, pode ser outras coisas. Aí, eu acredito que seja a questão da educação dos pais, né? E aí dos pais estarem não é em alerta, mas poderem estar conversando e explicando que não é algo legal de se falar. Agora que o assunto estava bom, você tesoura, Zé? Fica tranquilo, semana que vem temos a parte 2 desse bate-papo super batuta com a psicóloga Eskel Alves. E lembre-se, compartilhe esse podcast com seus amigos e familiares. Afinal, sempre tem alguém com uma criança perto de você. Fiquem com Deus, até a próxima e diga tchau, Lilica! Tchau, Lilica!